No dia 9 de outubro, a Custódia da Terra Santa celebrou a presença, a pregação e os milagres de Jesus na cidade de Cafarnaum, localizada às margens do lago Tiberíades. Os bispos católicos discutem as diretrizes do Sínodo, o ministério do catequista e as orientações para uma pastoral ecumênica. Depois de décadas, um novo vocacionado em Gaza. Abdallah Geldal professou seus primeiros votos na igreja paroquial do Patriarcado Latino de Gaza, como parte da festa presidida pelo padre Gabriel Romanelli, que dirige a comunidade latina da região. Diante da vastidão das terras do Espírito, o seminário de Béjala, na Palestina, há séculos se empenha em formar operários para os campos do Senhor. A colheita é abundante e, apesar da falta de vocações nos últimos tempos, o Instituto continua comprometido e confiante no Senhor. A festa patronal da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Dores, no vilarejo de Aboud, na Palestina. No dia 9 de outubro, a Custódia da Terra Santa celebrou a presença, a pregação e os milagres de Jesus em sua cidade Cafarnaum, localizada às margens do Mar da Galileia. Lá, Jesus habitou, curou, perdoou, ensinou e operou milagres. Moltissime pagine del Vangelo sono ambientate qui a Cafarnao. Muitas páginas do Evangelho estão ambientadas aqui em Cafarnaum. O cotidiano de Jesus se passa aqui em Cafarnaum. A cura do paralítico que ouvimos na missa de hoje se passa aqui, em Cafarnaum. A cura da filha de Jairo, também da mulher com hemorragia, o chamado aos primeiros 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João, está ambientado aqui. Racconto che si trova nel capitolo 6 di San Giovanni, che è la predica che Gesù fa, la predica sul pane di vita. Tudo isso permite aos peregrinos ver as páginas do Evangelho, ver o cenário em que todos aqueles evangelhos estão inseridos e, de certa forma, permite aos peregrinos, através da experiência do lugar, sentir a verdade do Evangelho ainda mais intensamente e aprofundar a sua fé, e em seguida, obviamente, voltar para suas casas renovados. E aprofondire la propria fede. A missa festiva desta ocasião foi presidida por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, com a participação de um grupo de sacerdotes, monges, na presença de muitos fiéis vindos de Jerusalém, Nazaré e cidades vizinhas. Padre Zaher Aboud disse em sua homilia que se não experimentarmos a misericórdia pessoal de Deus todos os dias em nossa vida, não seremos capazes de perdoar os outros. A voz de Jesus está chamando e as vozes do mundo estão tentando silenciar sua voz em nossos corações. Esperamos poder reconhecer sua voz em nossas vidas e segui-lo rumo à felicidade eterna. De fato, a cidade de Cafarnaum tem grande parte na vida pública de Cristo. Dela, ele falou: "E tu, Cafarnaum, serás elevada ao céu? Até o inferno serás rebaixada." Ele disse à sogra de Pedro: "Levanta-te, fique bem." Embora ela fosse uma mulher idosa. E a Bíblia nos diz: ela se levantou e o serviu. Tudo isso fortalece muito a nossa fé em Jesus, na sua verdade, e dá muito sentido à nossa vida. Na cidade onde o Evangelho nos conta tantas belas histórias, as escavações franciscanas trouxeram à luz pequenos bairros com casas de pedra basáltica e os restos do que foi uma sinagoga onde Jesus ia e ensinava as multidões.
As escavações revelaram uma igreja bizantina octogonal, o que confirma o diário da peregrina Egéria do século IV, que diz: sobre a casa do príncipe dos apóstolos foi construída uma igreja, mas as paredes da casa ainda permanecem como eram. Questo è un luogo che è molto importante anche per i cristiani. Este lugar também é muito importante para os cristãos da Terra Santa, porque esses lugares fazem parte da identidade dos cristãos da Terra Santa. Cristãos que hoje vivem em vários vilarejos aqui da Galileia, como em Jerusalém ou na Palestina. Eles são os descendentes diretos daqueles cristãos que há 1000 anos e mais de 1000 anos atrás também estiveram aqui em Cafarnaum para orar, para testemunhar que creem em Jesus Cristo e para levar adiante uma corrente ininterrupta de vida cristã que hoje chega até nós. Uma catena ininterrotta anche di vita cristiana che è arrivata fino a noi oggi. A vida e os milagres de Jesus em Cafarnaum elevam o nosso espírito, dissipam as trevas de nossa vida e testemunham que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os bispos católicos discutem as diretrizes do Sínodo, o ministério do catequista e as orientações para uma pastoral ecumênica. Este foi o tema do comunicado divulgado pelo Patriarcado Latino de Jerusalém. Os bispos católicos se encontraram em Nazaré para a reunião plenária de 5 a 6 de outubro, como convidados da Casa Nova para peregrinos. A escolha do local foi ditada pela celebração do ano dedicado a São José e à Sagrada Família. Na terça-feira, 6 de outubro, todos os bispos participaram da oração com os fiéis, agradecendo ao Senhor pelas famílias unidas e felizes e clamando ao Deus da misericórdia por aquelas separadas ou passando dificuldades. Na quarta-feira pela manhã foi celebrada a missa na Gruta da Anunciação. Sua Beatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém e presidente da Assembleia, deu as boas-vindas ao novo núncio e delegado apostólico, Sua Excelência Dom Adolfo Tito Ilana, aos novos membros e aos presentes virtualmente. No comunicado à imprensa se lê: os bispos católicos votaram por unanimidade o texto de diretrizes para a pastoral ecumênica. Cada bispo o apresentará ao seu próprio clero e às pessoas envolvidas no ministério paroquial, explicando-lhes o espírito com que foi elaborado o decreto. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão é o tema do próximo Sínodo dos Bispos, que teve início em Roma nos dias 9 e 10 de outubro deste ano e termina em outubro de 2023, depois de passar pela fase diocesana, nacional e continental. Os bispos nomearam e confiaram ao padre David Niehaus, representante dos religiosos na Assembleia, a tarefa de organizar os trabalhos, de ser ponto de referência para as pessoas que serão eleitas para cumprir a tarefa de facilitadores nos vários países, Palestina, Israel, Jordânia e Chipre, e nas várias circunscrições eclesiásticas. Os bispos reafirmaram sua disposição de caminhar e trabalhar juntos. A abertura do caminho sinodal foi marcado para o dia 30 de outubro no Santuário de Nossa Senhora, Rainha da Palestina, para a região Israel e Palestina. Depois de décadas sem vocações em Gaza, Abdallah Geldal respondeu ao chamado e professou os primeiros votos no Instituto do Verbo Encarnado, no domingo 10 de outubro, na Igreja da Sagrada Família, em Gaza. فرح كبيرة في كل الجماعة للمسيحيين في غزة. É uma grande alegria para toda a comunidade cristã de Gaza, porque já faz muito tempo que não havia um vocacionado aqui. Alegria grande também para a Igreja do Patriarcado Latino e aqui na nossa paróquia. Agradecemos ao Senhor porque o chamado é sempre fruto do trabalho e da oração de todos. E é um serviço à Igreja e à sociedade. Isso é uma bênção não só para os sacerdotes,
mas também para as famílias. الصلاة للكل والخدمة لكل الكنيسة ولكل المجتمع. Na missa celebrada na presença da família e dos amigos, o padre Gabriel abençoou o hábito religioso de Abdala, o primeiro da faixa de Gaza, a ingressar no Instituto do Verbo Encarnado. Quando eu tinha 14 anos, contei a meus pais sobre meu chamado. No início, eles foram contra. Depois, quando entrei na universidade, a voz do Senhor me chamou novamente e decidi deixar tudo e segui-lo. O padre Gabriel Romanelli era meu guia espiritual porque costumava vir a Gaza. Sempre o consultei sobre minha vocação, minha entrada na comunidade. Decidi entrar no ano de 2019. Abdala se prepara para percorrer com coragem o caminho da santidade, dando testemunho cristão do amor vivido ao serviço da comunidade e dos fiéis. A maior bênção da minha vida é entrar nesta comunidade religiosa. Rezo para que as vocações floresçam em Gaza e em todo o mundo. Diante da vastidão das terras do Espírito, o Seminário de Béjala, na Palestina, há séculos se empenha em formar operários para os campos do Senhor. A colheita é abundante e, apesar da falta de vocações nos últimos tempos, o Instituto continua comprometido e confiante no Senhor. Enquanto Jesus Cristo estiver conosco e Ele está ontem, hoje e amanhã, não devemos ter medo. Jesus Cristo nos ensinou que o problema não é a quantidade, mas a qualidade. Jesus revolucionou o mundo inteiro com 12 discípulos, um dos quais o traiu, enquanto outros o deixaram. Alguns até duvidaram da sua existência. Mas visto que não confiamos em nossas próprias forças, mas na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, não devemos ter medo. O dever de encorajar as vocações está sobre os ombros de toda a comunidade cristã, mas a fonte dos apelos vocacionais é uma só. O primeiro que chama é Deus, e Ele sempre chama todos os homens. No livro do Gênesis, Deus procura o pecador Adão dizendo: Adão, onde você está? Deus vem chamando e procurando o homem. O salmista diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando ouvi a voz de Deus, aceitei o chamado e vim para o seminário. Estou muito feliz com a minha vida no seminário e feliz com a minha vocação. Desejo realizar este trabalho apostólico no campo do Senhor para difundir a salvação à humanidade. Se alguém ouvir o chamado de Deus, eu o encorajo a vir para o seminário. A falta de vocações é evidente se olharmos para o passado recente. Em 1950, no Ocidente, havia um sacerdote para cada 400 fiéis católicos. Hoje, a proporção é de um sacerdote para cada 2.000 fiéis. Mas a situação do Oriente é diferente, pois podemos encontrar sacerdotes que servem paróquias compostas por apenas 30 famílias. Padre Biju diz que o maior fator para a falta de vocações é a crise de fé. Acredito que o que está acontecendo no Ocidente, o que está causando a crise de fé, é a separação entre a vida prática e a vida de fé, o que cria uma dualidade no próprio homem. Padre Bernard acredita que os padres devem ir em busca das ovelhas. Estamos acostumados com a cultura do sino, então o sino toca e chama os fiéis para irem à igreja. Mas no mundo de hoje, o sacerdote é chamado a ser uma espécie de sino móvel, isto é, ser o toque do sino e o vínculo com as pessoas que não ouvem esse toque, para lembrá-las da presença de Deus em suas vidas. A cada ano, 30 a 40 alunos entram no seminário menor, enquanto apenas 1 ou 2 deles passam para o seminário maior.
O caminho para o sacerdócio é certamente árduo, mas também muito interessante. A Bíblia diz: provei e veja, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 33, versículo 9. Vemos Deus antes de tudo na vida comunitária que vivemos, nas pessoas com quem convivemos, através dos nossos estudos, e o vemos na pastoral que realizamos durante o nosso período de estudo, enquanto vivenciamos o serviço paroquial. É preciso coragem, e que aqueles que nos olham hoje busquem ser corajosos e fazer algo grande em sua vida. Um grande homem é grande em amor e coragem. Com sentimentos de satisfação e pertença, a paróquia Mãe das Dores, no vilarejo de Abud, celebrou a festa da Virgem Maria, Mãe das Dores, no dia 17 de setembro. A missa solene dessa ocasião foi presidida pelo padre Luiz Salman, na presença de um grande número de fiéis e sacerdotes. A importância da celebração de hoje é recordar duas coisas: a nossa pertença e o nosso amor à Igreja, porque é o lugar onde exprimimos a nossa fé. Também a fé na Virgem Maria, Mãe das Dores, que acompanhou Cristo durante a sua vida e nos acompanha em meio às nossas dificuldades. A nossa Igreja aqui também vê brotar sacerdotes no campo do Senhor. O padre Luiz é do vilarejo de Abud, e isso encoraja as vocações sacerdotais e religiosas. A festa e a celebração de hoje exaltam a nossa presença nessa terra, apesar das dificuldades e dores que atravessam o nosso país e a nossa vida. Mas diz-nos que a esperança não pode ter fim. A nossa Virgem Mãe é a fiel testemunha da ressurreição eterna, e a cruz é nossa esperança. Apesar da morte, há a ressurreição. A paisagem natural característica abraça as casas e igrejas do vilarejo de Abud, localizado 30 quilômetros a noroeste de Ramla, um vilarejo cristão histórico cujas raízes remontam à época romana e que ainda hoje é um testemunho vivo da força e solidez da presença cristã na Terra Santa. Nós, como cristãos, estamos aqui no vilarejo de Abud desde os tempos antigos, desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Abud é um vilarejo histórico muito antigo. O Senhor Jesus Cristo passou por aqui em seu caminho de Jerusalém para Nazaré, e dizem que aqui ficou por um curto período de tempo. Então, o vilarejo de Abud é considerado um dos mais antigos vilarejos cristãos da Palestina. Na festa da Virgem Maria, Mãe das Dores, a chama da fé e da esperança foi reavivada entre os cristãos do vilarejo de Abud, pedindo a intercessão da Mãe Celeste para distribuir as bênçãos divinas.